Oi turma, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Na última postagem eu deixei algumas questões só para a gente ir fazendo uma revisão do que a gente viu do começo do ano até agora. Então eu vou corrigir essas questões junto com vocês e aí o que vocês acharem necessário para fazer de anotação, podem fazer no material de vocês. Nesse material que eu deixei para vocês, nós tínhamos algumas questões. Primeira questão. Os nomes científicos apresentam algumas regras que devem ser seguidas no momento da escrita em um texto. Observe a seguir o nome científico do cajueiro e marque a alternativa em que todas as regras são obedecidas. Então aqui nós vamos lembrar um pouco sobre a nomenclatura científica e as regras de nomenclatura. Quais são as regras? Todo nome deve ser escrito em latim, porque é uma língua morta, eu não tenho alterações ao longo dos anos nessa língua. Outro, o nome deve ser binomial, ou seja, deve possuir no mínimo 2 nomes. O primeiro nome sempre deve vir escrito com letra maiúscula, que refere-se ao gênero, e o segundo nome deve ser escrito sempre com letra minúscula, que refere-se ao epíteto específico. Outra coisa importante que a gente deve lembrar, todo nome deve ser destacado no texto. Então, eu acredito que algumas pessoas, assim como na sala, devem ter dito: ah, professora, mas a alternativa C está igual à alternativa D. Primeiro nome maiúsculo, segundo minúsculo. Mas a alternativa C, ela não está destacada no texto. Como esse destaque pode acontecer? Eu posso sublinhar ou em itálico. Então, se você observar, a alternativa correta é a alternativa D, aonde eu tenho a palavra destacada em itálico, tenho 2 nomes escritos em latim. Primeiro inicia com letra maiúscula e o segundo com letra minúscula. O primeiro está errado porque o segundo está em maiúsculo e deve ser sempre minúsculo. B está errado porque o primeiro não está com letra maiúscula. C está errado porque não está destacado no texto. E E está errado porque também está escrito com letra maiúscula a segunda, referente ao epíteto. Então, alternativa certa, alternativa D de dado. Segunda, frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a frase: deve ser apenas uma virose. Entretanto, chamamos de viroses todas as doenças causadas por vírus, que podem variar de uma simples gripe até mesmo a AIDS. De acordo com o seu conhecimento sobre viroses, marque alternativas em que encontramos apenas doenças causadas por vírus. Nós até vimos isso em outras atividades anteriores. Então, das doenças causadas por vírus que nós estudamos aí na questão de vocês, nós temos a hepatite, raiva e cachumba. Sim, todas as três são doenças causadas por vírus. B, hepatite, dengue e cólera. Hepatite e dengue, sim. Cólera, não. C, raiva, dengue e gonorreia. Raiva, dengue, sim, causados por vírus. Mas gonorreia é por bactéria, assim como o tétano também. Então, letra D e letra E, eu tenho aí tétano e gonorreia que são causadas por bactérias. Então, a alternativa correta para essas viroses é a alternativa A, hepatite, pode ser hepatite A, B, C, D, E, raiva e cachumba. Terceira questão. As bactérias são seres vivos que, na maioria das vezes, são associadas a doenças e decomposição da matéria orgânica, como de alimentos. Entretanto, sabemos que elas também são úteis aos seres humanos. A respeito da estrutura desses seres, marque a alternativa que não indica uma característica presente em bactérias. Então, nós vemos que as bactérias, muitas vezes, elas são tidas como as vilãs, a bactéria doença. Na realidade, a minoria do grupo das bactérias é que são responsáveis pelas doenças. A maioria, na verdade, elas são até benéficas e vivem em associação conosco. Nós temos no nosso corpo, assim, mais bactérias do que o próprio número de células. Nós temos bactérias por todo o corpo. No intestino, nas mulheres no canal da vagina, protegendo também com a produção de ácido lático contra qualquer outro micro-organismo invasor. Na boca, no corpo, em todo local nós temos a presença dessas bactérias.
igual eu falei para vocês, muitas dessas vivem em associação benéfica, mas nós devemos cuidar sempre da nossa saúde com toda a higiene necessária. Então, das alternativas aqui, de A até a E, qual da alternativa não indica uma característica presente nas bactérias? A. Podem ser autotróficas e heterotróficas? Sim. As bactérias autotróficas, elas são quimiosintetizantes. Elas têm um pigmento chamado de bacterioclorofila. É um pigmento semelhante à clorofila que consegue captar também a luz do sol para realizar a produção de moléculas orgânicas. Além da quimiossíntese, que ela utiliza a energia da oxidação de matéria inorgânica, de compostos, substâncias inorgânicas presentes ali na crosta terrestre. E podem ser heterotróficas também, né? Obtendo o seu alimento ali, no caso da decomposição, as saprofágicas, elas são bactérias heterotróficas. B. Possuem DNA circular? Sim. O DNA principal da bactéria é um DNA circular. Apesar que algumas bactérias têm um DNA adicional, chamado de plasmídio, que, como vocês devem ter visto nos textos, ele contém genes, ou pode conter genes, que muitas vezes é de interesse para a bactéria, porque consegue destruir substâncias tóxicas como antibióticos. Lembrando sempre, o antibiótico não torna a bactéria resistente, ele apenas faz uma seleção. Eu já tenho uma resistente e uma da mesma espécie que não tem resistência àquele antibiótico. Quando eu uso de forma indiscriminada, eu só vou fazendo essa seleção, ou seja, eu mato a que não tem resistência e sobrevive a que já tem resistência ao antibiótico. Essa que já tem resistência se multiplica e gera várias bactérias já com essa resistência e aquele antibiótico já não é mais capaz de destruir aquela linhagem. Por isso, o cuidado de sempre tomar qualquer medicação e principalmente antibiótico com prescrição médica para saber em que local vai atuar, porque a gente tem vários tipos de antibióticos que atuam em diferentes partes e em diferentes situações. C. Apresentam parede celular? Sim. As bactérias, assim como as células vegetais, também apresentam parede celular. Célula animal não tem parede celular. D. São procariontes? Sim. Bactérias e árqueas são classificadas como procariontes. Não possui membrana plasmática. Mentira. A bactéria tem parede celular? Tem, mas ela também tem uma fina camada interna, que é a membrana plasmática. Então a letra E está errada. Elas possuem sim membrana plasmática. Quarta, uma determinada moléstia que pode causar lesões nas mucosas, pele e cartilagens é transmitida por um artrópode e causada por um protozoário flagelado. Os nomes da doença do artrópode transmissor e agente causador são respectivamente. Essa doença que causa lesões na mucosa a gente tem aqui a mucosa da boca, a mucosa nasal. Então, quando ele causa essas lesões, ou no tegumento, como a gente tem aqui, né, na leishmaniose, tegumentar na pele, então a gente chama essas feridas de úlceras. Então, nesse caso aqui que ele está falando, é justamente a conhecida, né, úlcera de Bauru. A gente tem a leishmaniose visceral, que a gente conhece como calazar, e a leishmaniose tegumentar, que causa essas ulcerações, essas feridas como um vulcão, né? A pele aqui mais profunda, o ferimento, e as bordas mais altas. É causada pelo flebótomo, né, o mosquito, e o protozoário causador é chamado de Leishmania brasiliensis. Doença de Chagas, a gente viu lá que na doença de Chagas, o que acontece na doença de Chagas? Eu tenho aqui o barbeiro, né, o triatoma infestas, conhecido como chupanço ou barbeiro, e no ciclo de vida dele, o costume dele de se alimentar de sangue faz com que ele saia em busca desse alimento, principalmente à noite, porque ele tem hábitos noturnos. Quando ele encontra um ser humano, ele pode se alimentar do sangue de outros animais. Nesse caso, como eu estou falando da doença causada no ser humano, eu estou me referindo ao ser humano como fonte de alimento. Ele é chamado de barbeiro justamente por picar essa região aqui do rosto que fica descoberta quando nós estamos dormindo. O problema da transmissão da doença de Chagas, como é conhecida essa doença,
Porque no momento da picada, ele suga o sangue e ele já defeca ali no local. E o flagelado, que é causador da doença, Trypanosoma cruzi, ele vai estar presente nas fezes. Então, quando ele defeca no local, o que você costuma fazer após essa picada? Costuma coçar. Quando você coça, você está fazendo com que aquelas fezes que ele deixou, elas venham para aquele furinho da picada. E aí vai cair direto na circulação sanguínea e vai se instalar ali em órgãos do teu corpo, musculaturas, principalmente no coração. Lá no coração ele faz os seus ninhos e acaba destruindo fibras musculares. E aí o coração tende a repor essas fibras, ele tende a aumentar o seu tamanho. Mas aí ele já vai se tornar mais flácido e não consegue fazer as contrações necessárias e podendo levar o indivíduo à morte. Então essa doença de Chagas é causada pelo barbeiro, pelas fezes, eventualmente pela urina, mas pelas fezes do barbeiro. E a malária, né? A gente também tem aí a malária, conhecida como Mauá, né? Justamente por... Qual é a característica da malária? Eu vou ter aqui o protozoário, que no caso não é flagelado, ele não tem nenhuma estrutura de locomoção, ele não tem os pseudópodes, que são projeções do citoplasma, como a gente vê em algumas aulas e também nos amebozoários, né? Lá nos sarcodinos. Aqui, ó, ele afeta principalmente quem? O ser humano? O fígado, as células hepáticas. Uma coisa interessante da malária é a questão da febre. A febre, ela pode ser classificada como febre terçã e febre quartã. A questão da febre tem a ver com o período do ciclo reprodutivo desse protozoário. Quando ele termina o ciclo reprodutivo, produzir novos protozoários, aquela célula hepática que ele estava, a hemácia, ela se rompe. Naquele momento, ele acaba liberando toxinas também para o organismo, que é o que gera os picos de febre alta. Então, no final do ciclo em que ele se reproduz, gera novos protozoários que vão ser eliminados ali, eu tenho o pico de febre alta. Então, esses protozoáriozinhos aí, ó, tá aqui, ó, no ciclo, nós chamamos aqui, ó, de merozoito. Alguns ficam livres na própria circulação sanguínea, que vai ser chupado ou sugado novamente pelo mosquito transmissor da doença. Como ele afeta principalmente a região do fio, dá essa questão do amarelado, né, e da icterícia do indivíduo. Então a resposta correta da questão do número 4 é a úlcera de Bauru. Alternativa B de bola. Quinta. Uma maré vermelha se espalhou pela costa leste da Austrália e causou a interdição de diversas praias próximas a Sydney. Com relação ao fenômeno supracitado, pode-se afirmar corretamente que maré vermelha. Sempre que a gente fala de maré vermelha, nós estamos nos referindo a uma classe de algas chamadas de dinoflagelados ou algas de fogo, pirrófitas. Esses dinoflagelados aqui, ó, é que causam o fenômeno da maré vermelha. O que é a maré vermelha? Nada mais é do que uma floração, do que uma multiplicação de dinoflagelados aqui de forma excessiva. Então, eu vou ter tantas dessas algas que elas vão cobrir toda essa região com essa cor característica dessa alga, que é essa coloração aqui mais alaranjada por vermelho. O problema é que ela libera substâncias que são tóxicas para os peixes, para os crustáceos que vivem naquela região ali presente. Então acaba prejudicando toda a fauna da região onde acontece aquela maré vermelha. Então é causada por quem? Pelos dinoflagelados, também conhecidas como algas de fogo ou pirrófitas, e liberam toxinas que vão afetar todos ali peixes, crustáceos daquela região. Alternativa E. Sexta, a associação entre hifas fúngicas e raízes de plantas em solos carentes de nutrientes, promovendo uma associação mutualística entre ambos, é conhecida como. Aqui a gente deve estar atento, porque o fungo ele pode se associar com algas, formando o que nós chamamos de líquens, que é aquelas manchas, aquele bolo que a gente vê no tronco das árvores. Ali são os líquens. Eles é uma associação mutualística. Um não sobrevive sem o outro naquela condição. Então, um auxilia o outro. Já quando o fungo, as hifas do fungo,
se associam com as raízes de plantas, nessa página aqui, ó, a gente observa, 63, eu vou ter a presença das micorrizas. Então aqui, ó, exemplo dos fungos, né? Eu tenho tanto alga quanto o fungo, as hifas, formando os líquens. Mas quando a associação é entre o fungo e as raízes das plantas, nós chamamos de micorrizas. Sétima, as briófitas são plantas avasculares de origem estrutural relativamente simples e apresentam alternância de geração. Gente, as briófitas são aquelas bem pequenininhas, os musgos, né? Que a gente costuma chamar. Esse musgozinho, aqui ó, eles têm um tamanho bem reduzido. Por quê? Porque eles não têm vasos condutores. Assim como nós temos os vasos sanguíneos que transportam os nutrientes para toda a parte do nosso corpo, as plantas têm os vasos condutores. As briófitas não têm vaso condutor. Então, como é que o nutriente é transferido de uma célula para outra célula? Agora você imagina aí, uma célula para outra, até chegar numa estatura elevada de um pé de manga, por exemplo. Quando chegasse lá em cima, já tinha morrido. Por isso que ela não pode ter essa estatura elevada. Ela é pequenininha, porque ela não tem vaso condutor para fazer o transporte dessa água, sais minerais e nem dos compostos orgânicos. Então ela tem esse tamanho bem reduzido. Outra característica marcante das briófitas é a alternância de gerações, que todas elas têm, na verdade, todas as plantas têm alternância de gerações. O que é alternância de gerações, que fique bem claro? Eu alterno entre indivíduos haploides, que só tem a metade do número de cromossomos da espécie, e o indivíduo diploide. Aqui eu tenho a região haploide, que é chamada de gametófito. Eles são diferentes, eu tenho o macho e tenho a fêmea aqui. Eu vou ter produzindo a oosfera e produzindo os anterozóides, que vão nadar através das gotas d'água. Se vocês tiverem dado uma olhada aqui no livro e nas videoaulas, a gente observa que o ciclo reprodutivo depende da água, porque as gotas d'água vão bater aqui numa chuva e aí vai espalhar os anterozóides para todo lado, que vai acabar atingindo uma parte feminina e fecundando, gerando então o esporófito de forma diploide. Gametófito haploide, que realiza fotossíntese, portanto é a parte mais duradoura do ciclo de vida. Esporófito diploide, gerado pela fecundação de um anterozóide e uma esfera, masculino e feminino. Se eu tiver fecundação entre gametas, eu vou formar um indivíduo diploide. Aqui nesse caso aqui é o esporófito e representa a fase passageira do ciclo. Então, gametófito haploide, esporófito diploide. Então, eu tenho alternância de gerações. Uma geração haploide, que é o gametófito, uma geração diploide, que é o esporófito. O gametófito na briófita é a fase duradoura e o esporófito é a fase passageira. Isso só nas briófitas. Em todas as demais, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o gametófito é a fase passageira e o esporófito, aquela árvore frondosa que nós vemos, ela é que é o esporófito. Então a resposta certa aqui, a geração haploide, denominada gametófito, constitui a parte dominante do seu ciclo de vida. C. Oitava, a história da evolução das plantas está relacionada com a ocupação do ambiente terrestre e, portanto, com o aumento da independência da água. As primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre foram as samambaias, licopódios, cavalinhas e outras pteridófitas. Considerando as aquisições ligadas à vida na Terra, as características abaixo diferem das plantas avasculares, exceto... Então, todas as características aqui nas alternativas são diferentes das briófitas, das avasculares. Avasculares, que não tem vaso condutor, briófita. Em pteridófita já tem o surgimento de vasos condutores, que permitiu que ela conseguisse, invadir ainda mais o ambiente terrestre e também possuir uma grande estatura. Então, vasos lenhosos impregnados de lignina, que é onde eu tenho aqui um precursor do xilema, que é um vaso condutor. Então, a briófita não tem isso. Geração esporofítica maior que a gametofítica.
na pteridófita, mas na briófita, que é a vascular, não tem. Possibilidade de atingir em grande porte, a briófita também não tem essa possibilidade. Então, o que é que não muda entre elas duas? Ciclo de vida com alternância de gerações. Eu ainda tenho uma parte gametofítica e a outra esporofítica, né? Parte haploide e a outra diploide. B de bola. Nona, dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam de água para a sua fecundação. Marque o nome da estrutura que permitiu essa independência da água. Gente, quando eu falo em gimnosperma, eu já lembro logo. Qual é o fator evolutivo que surgiu aqui? A semente. Mas não tem fruto, a gente chama de semente nua. Porém, a questão, ela não está me referindo ao fator evolutivo que surgiu aqui para disseminar essas plantas. Na verdade, ele quer saber o que tornou essa planta independente da água para a reprodução, para a fecundação. Então, nesse caso, eu tenho que levar em consideração a polinização. Então, o que foi que surgiu aqui que tornou essa planta independente do meio aquoso para o anterozoide nadar? Foi o grãos de pólen, que aqui na gimnosperma o principal transporte se dá pelo vento. Grãos de pólen. 10ª. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para a polinização, que é o caso das, como eu falei para vocês, briófita, bem pequenininha, nem tem vaso condutor e depende da água para essa reprodução. Pteridófitas samambaias também depende da água para a reprodução. Lá naquele prótalo, que é aquela lâmina foliar que parece um coração, ali eu tenho um gametófito hermafrodita, mas que também depende de água para fazer com que o anterozoide nade até a osfera, que vocês fizeram também o esquema aí, ó. Então também depende de água para essa reprodução. Quando eu vou para a gimnosperma, eu tenho a independência da água, ok? Tenho o grão de pólen. Porém, o principal vetor de polinização é o vento, não são os insetos, como eu acabei de falar. Agora, quando eu venho para as angiospermas, quem são as angiospermas? São aquelas plantas que possuem o quê? Que possuem as flores, que dão flores e frutos. Então, toda vez que eu falar em angiosperma, eu estou me referindo a plantas que já possuem na sua constituição a produção de flores e de frutos. A flor é então ali o agente reprodutor, o órgão reprodutor dessa planta. Quem é o principal agente de polinização dessas flores das angiospermas? Eu vou ter os insetos, como principais, né, os animais, os insetos, eu vou ter pássaros, então eu vou ter aqui várias outras estruturas aqui, animais no geral. Só que nesse caso aqui eu estou me referindo a insetos. Então eu vou matar ali a abelha, eu vou matar a borboleta, eu vou matar tudo com essa ação. E aí eu vou prejudicar quem? Processo de polinização. Então nesse processo aqui de polinização, né, entomofilia, onde eu tenho aí uma polinização por esses insetos, então, o que vai acontecer? Se eu mato os insetos, eu não vou ter a polinização. Se eu não ter essa polinização natural, consequentemente, eu não vou ter a característica principal dessa reprodução, que é a formação ali do embrião e gerar novas plantas. Com a geração do embrião, eu tenho um aumento do ovário, que é uma característica do fruto. Quem é o fruto? O fruto é o ovário desenvolvido. A partir do processo de fecundação, esse ovário se desenvolve protegendo aquela semente, aquele embrião. Então, eu não vou ter mais a dispersão das árvores angiospermas, frutíferas, né? Não vou ter a produção de embrião e aí a gente vai ficar com esse déficit das angiospermas, das árvores frutíferas. Então, se eu vou destruir os insetos, eu tenho que pensar o que também? Que eu vou acabar destruindo uma coisa que é muito importante para nós, que é justamente as árvores frutíferas.
Então nós encerramos aqui as questões de revisão e aí eu vou abrir um espaço para que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês. E eu espero que vocês participem, anotem o que for necessário e aí a gente se vê nesse momento de tirar as dúvidas, ok? Então ficamos por aqui.